nós estamos hoje no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18. Por que o capítulo 18, pastor? Porque todos os outros capítulos de Mateus já estão interpretados com aula dentro do clube, assim como mais de 100 horas aula. São mais de 100 horas aula, interpretando livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bom? Você pode estar lá e apreciar o conteúdo todo acessando abaclub.com.br, beleza? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos interpretar e estudar juntos todo o capítulo 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, tá? Capítulo de número 18, versículos de número 1 até o 35. Eu acho legal o feedback que eu tenho das pessoas dizendo, pastor, pelo menos eu consigo ler a Bíblia agora. Então, isso é bom, né? Você pode ter um dia na semana para ler a Bíblia. Pronto, ler a Bíblia interpretada, comentada e te inspirando para você falar sobre isso lá na frente. Isso é maravilhoso, maravilhoso, ok? Aí o pessoal me perguntou assim, pastor, eu estou num curso aqui de teologia sistemática, está bem puxado, estou pagando aí 600, 700 reais por mês, e, poxa, mas está muito complexo. Cara, é muito dinheiro o seu investimento. É muito dinheiro. Então, se você observar, o clube aqui te ensina nesse conteúdo, nesse contexto, a mesma estruturação teológica geral e não denominacional, por um preço que talvez dá aí 10, 9, 10% desse valor que se cobra por aí. E com certificado no final. Tá bom? Então, vamos lá. Beleza? Mateus, capítulo de número 18, tá? Mateus, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 35. Guarda isso aí na sua Bíblia, tá? Primeiro, eu quero que você olhe aqui para mim e preste atenção. Anote o que for possível, lembrando que os alunos do clube têm sempre o PDF disponível logo abaixo do vídeo dentro da sala de aula lá no clube. Gente, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, ok? E a vinda de Jesus, ela marcou o início de uma nova era. Deus, ele entra na história, e ele entra na história de um modo pessoal, né? Indiscutível. A manifestação de Deus, né? Ele deixa claro que essa manifestação que ele decide se revelar, a forma com que Deus decide se revelar à humanidade, ela vem e grita: Deus está do nosso lado e veio disposto a fazer o que for possível para nos salvar. Eu estou introduzindo para você Mateus, ok? De uma forma assim, não teologizada, sistêmica, mas simples. É assim que você... Alguém vai chegar para você e vai dizer assim, fala para mim sobre o Evangelho de Mateus. Você vai dizer assim, cara, o Evangelho de Jesus, de Mateus, ele é a manifestação de Cristo, é a vinda de Jesus em um novo tempo, em uma nova era. É Deus entrando na história de uma forma pessoal, de uma forma particular, inquestionável, inequívoca, claro, né? Se revelando a nós e dizendo que está do nosso lado e que estava disposto a fazer o que fosse possível para nos salvar. Então, o plano, ele foi apresentado e executado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Agora, veja só, é assim, é difícil de acreditar, né? Quando você olha para um Deus disposto a vir, se revelar, se manifestar, para dizer que está do nosso lado e quer nos salvar. Não parece bom demais para ser verdade? Veja que quando você ouve dessa forma, é tão simples a forma de que você ouve, que você diz assim, pastor, é bom demais para ser verdade. Domingo à noite eu ainda falava, domingo pela manhã, eu ainda falava nas 3 reuniões aqui na Abba Church em Marlboro, nos Estados Unidos, eu falava sobre a defesa da nossa fé. A Bíblia que nós temos nas mãos, o livro que você tem nas mãos aí, eu não sei qual é a versão que você usa, esse livro que você tem nas mãos não foi escrito para você, não foi escrito para mim. Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um diário de viagem de uma família em particular. Ponto. Acabou. O Antigo Testamento é o diário de viagem de uma família em particular.
seus conflitos, seus processos, a sua transição, a sua força de fé, a sua fraqueza de fé, o seu desvio, o seu retorno. Tem morte, tem ressurreição, tem choro, tem lágrima, tem conflito. É uma família, é a história de uma família. E não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. Até o dia em que a gente entende. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 11 a seguir, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, dizendo que agora sim, cumpriu-se a palavra e a promessa de Deus na vida de Abraão, tornando-se pai de uma grande nação. E nós vamos nos tornando filhos de Abraão pela fé. Nesse instante, a gente tem acesso à palavra de Deus. Estamos introduzindo o Evangelho de Mateus. Quem está entrando agora, principalmente pelo Instagram, isso é uma sala de aula. É uma sala de aula de interpretação bíblica revelada e criativa do Abba Club, ok? Então, é uma sala de aula. Eu preciso do foco e da atenção de vocês. Quando você pergunta para um judeu, me dê uma demonstração da sua fé. Toda demonstração de fé do judeu é física. Se você falar com um judeu sobre o Monte Sinai, ele vai te mostrar o Monte Sinai. Se você falar com um judeu sobre o Jordão, ele vai te mostrar o Jordão. Se você falar com um judeu sobre o Monte das Oliveiras, ele vai te mostrar que monte é. Se você vai falar com um judeu sobre o tanque de Jacó, ele vai te mostrar o tanque de Jacó. Se você falar com um judeu sobre o Monte Tabor, ele vai mostrar o Monte Tabor. Se você falar com um judeu sobre as ruínas do templo, ele vai te mostrar as ruínas do templo. Toda a base da fé do judeu é físico. Ele toca, ele é palpável, ele se veste dela, ele usa ela, ele se cobre com ela. Mas para nós cristãos, quando perguntam para nós qual é a base, a força e a fonte que nos inspira a continuar crendo, tudo que nós temos para mostrar para o mundo é um túmulo vazio. É um túmulo vazio. E você precisa acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos um túmulo vazio. É o poder do túmulo vazio. É por isso que quando você lê o Evangelho de Jesus, já em Mateus, e você tem essa ideia de que um Deus que se fez homem habita entre nós, disposto a andar conosco, disposto a caminhar conosco e disposto a fazer o que for possível para nos salvar, ao ponto de entregar o próprio filho para morrer por nós, para nos salvar. Você olha e diz, cara, é muito bom para ser verdade. Será que é tudo isso mesmo? Eu lamento, infelizmente, que a religiosidade, eu lamento que a necessidade denominacional de se impor, né, ofuscou esse evangelho, que é o evangelho genuíno de Jesus. Por isso que nós estamos aqui para estudar juntos. Ainda nessa introdução de Mateus, para deixar a ideia do livro um pouco mais leve, porque eu sei que eu estou no capítulo 18, e muita gente está dizendo, cadê os outros capítulos? Está dentro do clube, porque é para alunos. Então, se você deseja, você precisa se tornar aluno. Mas eu quero te dar uma introdução agora, nesse retorno, nestas 5 semanas gratuitas que eu estou dando de acesso para vocês, nessa visão mais humana do Evangelho de Mateus. Né? Então, por exemplo, você vê agora um Deus se manifestando na história, decidido nos salvar, se revelando de forma que eu estou do seu lado, está tudo bem, não se preocupe. Algo que é difícil de acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. Mas mesmo assim, homens e mulheres, eles agora vão crendo que Jesus era o Filho de Deus, revelado entre eles. E eles descobrem que, em algum momento, esse Jesus, Filho de Deus que se revelava para eles, eles começam a perceber que agora ele está vivendo neles. Eles compreendem que esse Jesus agora vive neles. E para surpresa de todos eles descobrem que eles estão vivendo em um mundo sobre o governo de Deus, onde
onde a palavra de Deus tem primazia, onde a palavra de Deus é a primeira e a última. E isso tem uma significância, isso é importante. Eles vão descobrindo que tudo, literalmente, todas as coisas, elas precisam estar conectadas, e elas precisam estar configuradas de uma forma que, humanamente, seria impossível criar aquela história e sentir aquela presença. Percebe? Aos poucos, eles estão mergulhando nesse estilo de vida de Jesus. E apesar das perseguições, e apesar de todas as incompreensões, eles estão se sentindo satisfeitos com Cristo, satisfeitos com Jesus. E, de repente, eles se dão conta, agora eles se veem contando essas histórias a respeito de Jesus e, sistematicamente, eles vão ensinando os ensinamentos de Jesus e transferindo sobre as pessoas essa manifestação do verbo de Deus. Eles fazem isso escrevendo cartas, eles fazem isso entoando canções, eles fazem isso orando. Muitos tiveram revelações proféticas, poéticas, visões santas de Deus. E quando os textos a respeito de Jesus vão chegando e vão sendo compostos e vão sendo criados, não havia uma organização aparente. Cada um escreve. E aparecem escritores registrando coisas. Era tudo muito espontâneo, assim. Era uma coisa meio casual, um pouco aleatória. E num período mais ou menos de aproximadamente 50 anos, esses escritos eles foram sendo adicionados ao que mais tarde seria, na compilação dos seguidores de Jesus, chamados de o Novo Testamento de Jesus. Então, o Novo Testamento ele é composto em 3 categorias. Nós temos como que ele é composto, como que ele é construído, né? O Novo Testamento ele é testemunhos oculares, ok? Cartas pessoais e aquilo que o Apocalipse é para muita gente, os estudiosos mais apurados vão chamá-lo de poema visionário, pela composição das palavras e do ritmo com que se desenvolve o assunto da revelação do Apocalipse. Então, nós temos 5 narrativas, 21 cartas e um poema visionário. Vocês estão aí? À medida que esses trabalhos de redação, análise, coleta, organizações dos textos, né, vai acontecendo, e isso você vai percebendo que vai chegando textos, testemunhos e revelações e interpretações, e não existe, aparentemente, nenhum responsável humano na condição humana. Os primeiros cristãos que tiveram a vida transformada e moldada pelos que leram, chegaram à convicção de um fato simples, que se há um responsável sobre tudo aquilo, somente um seria capaz, o Espírito de Deus. Só poderia ser o Espírito Santo de Deus por trás de tanta informação e de tanta manifestação escrita da verdade de Deus a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E o que era mais assustador para eles, eu estou te dando a introdução dos evangelhos, baseado no evangelho de Mateus, da forma mais simples, para você reexplicar e contar isso para os seus netos, se você quiser. É simples. Em uma retrospectiva, eles podiam ver que nada era aleatório no final da composição dos textos. E que, sobrenaturalmente, cada palavra ia se conectando com outra palavra, independente do escritor. E os documentos guardados, eles eram harmônicos entre eles. E não havia, assim, nenhum tipo de acidente no processo, não era nada meramente circunstancial. Eles eram ousados. Quando eles começaram a perceber os escritos,
dos testemunhos oculares, das narrativas, das cartas, das visões, dos poemas, das canções, e que as palavras se conectavam de uma forma perfeita. Escritores separados de tempo, espaço, geográfico, eles chegaram a uma conclusão. Eles pegaram todo aquele compêndio e chamaram de Palavra de Deus. Palavra de Deus. E eles acreditaram tanto naqueles escritos que eles apostaram a própria vida deles ali. Venha o que viesse, aconteça o que tivesse que acontecer, eles morreriam por aquelas verdades, por aquelas revelações espirituais. E até os dias de hoje, inclusive eu e você, milhares de pessoas ao redor do mundo são convencidos da mesma maneira. Como pode textos tão incríveis e tão sobrenaturais estarem tão bem conectados e falando harmonicamente sobre o mesmo assunto, escritos por indivíduos diferentes, em momentos diferentes, em períodos diferentes? Quer dizer, nós temos aqui uma característica impressionante em todos os escritos bíblicos, e com foco hoje nos evangelhos e com foco hoje no evangelho de Mateus. Nós temos uma característica impressionante em todos os escritos bíblicos, é que eles expressavam, escute isso, gente. Se você entrou aqui agora só para ouvir esse trecho, porque esse momento aqui é gratuito. Lembrando que a live do Instagram pode cair a qualquer momento. Se cair, vai no link da BIOS e entra na sala do Zoom, junto com os alunos que estão na sala do Zoom. Escute isso. Uma característica impressionante que eu quero destacar para vocês, e que isso se perdeu ao longo do tempo. Eu fui vítima disso e fui provocador disso. Do que o senhor está falando? Todo o compêndio de escritos, eles continham a linguagem das ruas da época. Era isso. Eles conversavam, a conversa era da rua, era da praça. Naqueles dias, a língua grega daqueles dias, ela tinha dois níveis de comunicação, o formal e o informal. Jesus falava grego para os nobres e aramaico para os pobres. Mas dentro do grego, ele tinha uma manifestação formal e uma manifestação informal. A linguagem formal, ela era usada para descrever coisas mais filosóficas, mais históricas, né? Era onde se escrevia decretos governamentais, era onde se escrevia poesias da época, né? Então, se alguém fosse conscientemente, por exemplo, escrever para uma herança, para uma posteridade, por exemplo, seria numa linguagem formal, com um vocabulário mais erudito, né? Com um estilo mais preciso. Mas se você fosse escrever, por exemplo, uma lista de compras, uma carta para a família, para um amigo, se você fosse escrever uma carta, um recibo, a linguagem seria informal. Seria aquela falada no dia a dia, aquela que era ouvida nas ruas. Então, essa linguagem informal, ela é usada em todo o Novo Testamento. Algumas pessoas, elas até se espantam um pouquinho quando eu falo sobre isso, porque elas imaginam assim, mas nós estamos tratando, pastor, de um Deus santo, nós estamos tratando de assuntos relevantes de um Deus santo, que são muito santos, porque esse Deus é santo. Então, a linguagem precisa ser elevada, a linguagem precisa ser majestosa, a linguagem precisa ser cerimonial. Cara, para um minuto e dá uma olhada para Jesus. Ouça Jesus falando, quando Jesus abre a boca para falar. Jesus sempre preferiu contar histórias populares, de fácil associação para o povo, para que qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer momento da vida, pudesse entender. Então, quando você olha as palavras de Jesus, vai se desfazendo essa suposição de que Jesus era um erudito elevado a um nível de divindade tal, que inacessível, inalcançável. Não, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou e se fez semelhante a nós. Semelhante a nós. Ele desceu até nós, ele se fez como a gente.
sem exigir nada da nossa vida. Ele não exigiu, olha, você precisa ser elevado ao meu nível para entender o que eu estou falando. Você precisa primeiro ser elevado ao meu nível de condição divina, porque senão você não consegue entender a minha linguagem. Você precisa ser elevado à minha condição divina para poder fazer sentido para você todo o meu esforço por você. Vocês estão aí, gente? Eu estou te traduzindo e te introduzindo aos evangelhos a partir de Mateus, porque hoje nós estamos em Mateus capítulo 18. Mas eu estou fazendo isso porque nós estamos retomando esse ambiente de estudo sistemático agora nessa nova plataforma. Agora nós somos a abaclub.com.br, é uma escola de interpretação bíblica revelada e criativa. Eu quero te ajudar a acessar a Bíblia de forma fácil, de forma simples. Eu não quero que você me ouça falar sobre Jesus e sobre a Bíblia e você diga assim, meu Deus, é muito bonito, mas é tão misterioso que eu não consigo alcançar. Não, eu preciso, verso por verso, capítulo por capítulo, que você consiga entender e comunicar isso às pessoas. Porque o mais importante do que falar é ser entendido. E você, como líder, pastor, pregador ou estudioso pessoal, precisa. Você precisa se entender no estudo da palavra de Deus. Ok? Então, nessa introdução de Mateus, eu começo a encerrar aqui só para a gente entrar no capítulo agora. É por essa razão que os seguidores de Jesus, no testemunho deles, na pregação deles, na tradução dos ensinos, aqueles que são genuinamente seguidores de Jesus, sempre vão buscar deixar as boas novas do Evangelho o mais acessível possível. Simples assim. Para que quando as pessoas ouçam, elas entendam imediatamente. Essa é a linguagem correta do Evangelho. E por mais que alguns talvez não concordem, mas a linguagem do Evangelho não é uma linguagem refinada. A linguagem do Evangelho não é uma linguagem que vai evocar a erudição inalcançável dos ouvintes. Ela precisa ser uma linguagem simples, comum, que revele a presença e a ação de Deus, onde menos esperamos, e que ela consiga nos cativar, mesmo quando o nosso coração está decadente, mesmo quando o nosso coração está falido, mesmo quando nós estamos envolvidos pela nossa mediocridade, mas o Evangelho vai nos envolver na sua simplicidade, na vida de Deus. E a nossa vida pelo Evangelho de Deus vai nos dando acesso. Você percebe que você não está distante dele, ele está muito perto de você, ele está muito próximo de você. Amém, gente? Nós estamos no Evangelho de Mateus, aqui nós temos um relato sobre a vida de Jesus, né? E o relato sobre a vida de Jesus não necessariamente começa com Jesus, porque antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. Você lê isso ao longo do Antigo Testamento. A salvação, que é o principal negócio de Jesus, é uma questão antiga. Embora agora os evangelhos vai trazendo luz e acessibilidade à simplicidade do evangelho, né? Jesus, ele é a reunião formal final de todos os temas proféticos a respeito dele. Tudo é ele, por ele e está nele. Quando você abre o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, você está estabelecendo a história local de Jesus em um contexto histórico mundial. Veja a importância do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ele queria ter certeza de que quando nós lêssemos as narrativas que envolvem o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, nós pudéssemos ver as conexões com os fatos anteriores. Você ouve no Evangelho de Mateus essa expressão, cumprido. Quer dizer, é um dos adjetivos característicos de Mateus. Como definimos Mateus? Cumprido. Aquilo que se cumpriu. Quer dizer, aquilo que aconteceu para que fosse cumprido. Né? Jesus é único. Absolutamente único, bendito seja Deus por isso. Quando Mateus conheceu a Jesus, Mateus ele recolhia impostos para um rei corrupto da época, Herodes, né? E servia toda a sua cúpula de chefia romana.
Mateus, ele era um colaborador, né? Um colaborador, assim, por mais que você talvez se choque, mas sem muita importância. Ele era apenas mais um elemento, né, de uma máquina que sugava dinheiro, né, de seus compatriotas judeus, por isso ele tinha um conflito muito grande, né? E tendo o trabalho que, mais que qualquer outro, representava se vender ou vender-se para o inimigo, né? Ele não parecia ser alguém preocupado com a prática do modo da vida judaica ensinada por Moisés. Muito menos provável ele seria dizer que o seu relato, né, em particular, a respeito da vida de Jesus, é o mais identificado com os judeus dos 4 relatos que temos dos outros evangelistas. Mateus, ele representa Jesus como rei, Messias judeu, que cumpre as leis de Deus e mostra como os cidadãos do reino de Deus podiam realmente viver. Mateus, ele era um dos 12 amigos mais próximos de Jesus, né? Ele sempre foi uma testemunha ocular dos acontecimentos direto de Jesus, que aos poucos ia mudando a história dentro dele. Esse é Mateus, né? Para os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido, né, ele também era considerado uma escória para os que não acreditavam. E havia ali um conflito. Expulsos de sinagogas, os seguidores de Jesus, eles foram formando congregações próprias, e Mateus vai escrevendo para estes crentes judeus na Palestina, que tinham as suas famílias separadas em razão deste conflito, e consideravam amar os inimigos um bom ideal. Mas ele também teve o cuidado de registrar a insistência de Jesus em que a mensagem, que o evangelho fosse propagada pelo mundo e não apenas entre os judeus. Então, de uma forma prática, de uma forma simples, resumida, o evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele está escrito e registrado entre os anos 6 antes de Cristo e 30 depois de Cristo, né? O judaísmo da Palestina, nessa época, ele estava dividido em várias correntes. Alguns judeus achavam que os sacrifícios no Templo de Jerusalém ainda eram essenciais. Outros diziam que os sacerdotes eram corruptos e não queriam ter nada mais com eles. O relato de Mateus, ele é um pouquinho mais rude em relação ao grupo que estava mais próximo daquilo que Jesus chamou de os fariseus, né? Quando você lê a expressão rabi, os rabis, os rabinos, né, que são fariseus ou professores, eles interpretavam os ensinamentos de Moisés a fim de que fossem postos em prática pelo povo comum. Mas Jesus, que também era um rabi, que também era professor, que também era mestre, ele alegava o direito de descartar as interpretações desses rabinos fariseus, né, muitas das quais eram baseadas em tradições antigas daquele povo, em favor do que, para Jesus, era ser a inspiração de Deus para aquela gente, naquele momento, naquela época, naquela circunstância. Pastor, do que o senhor está falando até agora? Eu estou dizendo para você, seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Simples assim. Ok? Quando você lê o capítulo 18, porque hoje a nossa interpretação está no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, versículo de número 1, você lê assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? O pessoal está me perguntando, por que está no 18, pastor? Porque todos os outros capítulos estão interpretados dentro do clube, ok? Para conhecer o clube, tem que clicar no link da BIOS ali no Instagram. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Nós temos, em alguns comentários, acesso a alguns textos judaicos que mencionam diferentes formas de recompensa e posições hierárquicas que, naquele tempo, né, especialmente naquele contexto de reino, tá, era muito importante para as pessoas se autoafirmarem socialmente. Posição, status,
eram questões com que os membros da antiga sociedade se deparavam todos os dias. Então, qualquer semelhança era coincidência. Sempre buscando uma necessidade de se autoafirmar, de ser bem visto, né? As considerações mais antigas, né? As sociedades mais antigas do judaísmo valorizavam a humildade e louvavam, principalmente, por exemplo, quando rabinos se humilhavam, porque era uma atitude de humilhação, parando para ouvir outros rabinos. E essa humildade raramente alcançava a condição de uma criança, por exemplo. A criança, ela nunca era exaltada, ela nunca tinha o seu lugar, né? Ela nunca tinha a sua expressão socialmente falando. A criança era importante para a perpetuação geracional, mas não tinha sua importância. Aí o pessoal chega para Jesus e diz assim: quem é o maior do reino dos céus? Jesus tinha uma pedagogia de uma didática impressionante. Aí Jesus olha e vê um menino entre eles. Jesus olha e vê um menino entre eles. Aí vem o verso 2. Jesus chama um menino e coloca esse menino no meio deles. Olha que coisa interessante. Jesus é maravilhoso, cara. Você está falando de A, ele te responde B. Você está falando de C, ele te explica o D. E alguém diz assim, poxa, mas é muito complicado, né? Existe um momento da versão do The Chosen, em que Mateus, na versão do The Chosen, pergunta para Jesus sobre as bem-aventuranças, e Jesus diz assim, bem-aventurado, né? Vós sois o sal da terra, né? E vós sois a luz do mundo. Aí Mateus diz assim, eu não sou bom em parábolas, não entendo o que o senhor está dizendo. Aí ele diz assim, não, o sal é para que se dê sentido, significado, importância, tempero, né? Para que faça relevante e tal. Aí Mateus diz assim, mas não é melhor explicar desse jeito? Aí Jesus está dizendo, deixa eu colocar um pouco de poesia no meu texto, porque só quem tem fome para saber vai se disciplinar, procurar saber. Então o pessoal chega para Jesus e diz assim, quem é o mais importante aqui? Quem é o maior aqui? Jesus olha e diz, tem uma criança ali, ó, traz o menino para o meio. Jesus pega uma criança, traz para o centro e começa a admirar as qualidades da criança. E ele começa a destacar que a criança ela tem um exemplo de perdão e esquecimento em nível altíssimos de liberdade. Sabe o que é mais triste sobre crianças que são abusadas por familiares dentro de casa? Cara, isso dói no coração. Quando a gente trata casos, pastoralmente falando, de pedofilia ou abuso por parte de adultos familiar que abusa de criança dentro de casa, sabe o que é mais triste? É que mesmo a criança sabendo que foi violada, que foi molestada, e vê o adulto pagar por isso, ela é tão simples e inocente que ela se sente culpada pelo mal que ela causou ao adulto. Eu conheço netas, crianças, netos, sobrinhos, que se sentem amaldiçoados ou desprezados, ou impuros, ou incapazes de ser merecedores de graça, porque devido ao abuso e à moléstia, por exemplo, o adulto paga o preço pela denúncia e pela lei, mas a criança se sente culpada pelo sofrimento do adulto. Sabe por quê? É por causa do nível de gentileza, é o nível de exemplo, perdão, esquecimento, genuinidade, liberdade que uma criança tem. O pessoal chega para Jesus e diz assim, quem é o maior no reino? Ele pega um menino e diz, traz ele para o meio. E começa a mostrar as qualidades do menino. Então, segundo Jesus, quando a conversão acontece, ela precisa genuinamente ser semelhante ao menino que se arrepende e se converte do seu mal. E declara essas portas do reino abertas. E eles estão entrando em conflito, porque Jesus, ele usa... Eu pedi para o pessoal do host, se tiver algum problema de som, me ajuda aí, porque... Tá tudo certo, pastor. Vou ajudar ele aqui nas mensagens. Tá, obrigado, porque senão eu perco o foco aqui. Valeu. Então, o que acontece?
Jesus responde tendo como exemplo o menino. Então, ele diz, olha para esse menino. Olha para o exemplo de perdão, esquecimento, ingenuidade e liberdade que esse menino carrega. Você entende por que é uma ação do inferno para destruir nossas crianças? Jesus, ele chama o menino, coloca ele no meio e aponta para ele dizendo, olha para essa criança. E aí no versículo 3, Jesus diz assim, em verdade vos digo que, se não vos converterdes... Mas eles estão falando de poder no reino. Cara, é impressionante. Jesus é extraordinário. A didática, a pedagogia. Senhor, eu quero poder no reino. Vem cá, dá uma olhadinha para essa criança. Se vocês não se converterem e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, a menos que vocês aprendam a ter uma opinião humilde e modesta de si mesmos, não tendo inveja um do outro, abandonando as alegações sobre primazia, sobre preeminência, sobre quem é melhor, sobre quem pode mais, abrindo mão de visões ambiciosas de ser o maior do que o outro, em vão vocês esperam pelo reino que está vindo. Em vão. E aí ele segue no versículo 4. Nós estamos hoje no nosso Aba Club, é a nossa escola para alunos, aberta gratuitamente por 5 semanas para o Facebook, para o Instagram, ok? Se o Instagram parar, o link da sala do Zoom dos alunos está na bios. Você pode clicar lá e entrar na sala, ok? Vamos lá. Aí olha o versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Quer dizer, isto é o que foi verificado pelo apóstolo Paulo. Veja a atitude do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu nem sequer me considero um dos 12. Eu sou limitado. Eu nem sequer me considero, porque eu fui perseguidor da igreja. Viu? O pessoal vai reagindo aqui, é muito interessante. Ele, quando Paulo falava sobre ele, ele dizia assim, gente, eu estou tentando ajudar vocês a chegar lá, mas se tudo correr bem, eu também chego, porque dos pecadores para quem falo, eu sou o principal deles. Eu sou o menor de todos os santos. Gente, deixa eu deixar claro para vocês, eu sou indigno até de ser chamado apóstolo. É só isso. Mesmo que ele... Gente, o apóstolo Paulo, ele experimentou, se podemos quantificar, as maiores medidas da graça possíveis. Os maiores dons e as maiores habilidades. Paulo foi honrado com a maior capacidade de utilidade no evangelho. O sucesso da pregação do evangelho de Paulo na conversão de pecadores e na implantação de igrejas não se mede. E ele diz, eu trabalhei mais do que todos. Contudo, ele reconhecia ser o maior pecador entre eles. Jesus está dizendo, a conversão precisa produzir esse nível de humildade. Quer um exemplo prático? Olhe para esse menino. Quer um exemplo prático? Olhe para esse menino. Aí ele diz no versículo 5, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe, porque é uma característica do menino se humilhar para conseguir o que quer. E é também uma característica natural do menino se humilhar para se livrar de um castigo. Começa a manifestação madura da graça de Deus através de Jesus, notada por Mateus. Aí quando Jesus diz no versículo de número 6 assim, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço, isso é muito forte, uma pedra de moinho, né? Uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. E nesse texto aqui está dizendo como é que Deus julgará
os pecados daqueles que se levantam contra uma criança. Porque a criança é tipo do membro do corpo de Cristo, gerado do novo. Então, aqui está como será julgado as pessoas que não se arrependem pelas maldades que praticam contra a inocência de uma criança. Jesus, no versículo 7, diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Gente, por que se permitem escândalos? Qual o objetivo dos escândalos? Os escândalos revelam sempre o que é falso. O escândalo revela sempre o que é corrupto. O escândalo sempre irá revelar o que é mentiroso. Sendo que também serão responsabilizados todos aqueles. Escute uma coisa. Não é só quem pratica o escândalo, mas todos os que divulgam e têm o prazer em anunciar o escândalo serão responsabilizados pela vergonha e pela desgraça que produziram. Não se envolva nisso. Não promulgue isso. Não divulgue isso. Ai daqueles que provocam e que são semeadores ou propagadores, jornalistas de plantão, que vão transferindo o impacto da vergonha do escândalo, que mancham a casa de Deus. Aí Jesus continua, versículos 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo. Olha só, veja, perceba, Jesus está tratando do escândalo e ele dá medidas de solução. E olha só as medidas de solução. Diferente do que muita gente pensa, isso aqui não é um convite para automutilação, como se usou no passado, né? O pessoal, até hoje, em algumas culturas, o cara é ladrão, então corta a mão dele, pensando que cortando a mão, amputando a mão, o cara vai parar de roubar, né? Tinha padres lá no passado que, por causa das tentações e dos conflitos sexuais, eles amputavam o órgão genital para ver se parava. Não é um convite à mutilação. Entenda o texto. Jesus está falando do escândalo. Jesus está falando que ai de quem o promove, que ai de quem o provoca e que ai de quem o promova. E aí Jesus começa a quantificar, a medir. Nós estamos em interpretação bíblica, Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9 agora. Você está tendo acesso a uma aula gratuita do Abba Club, interpretação bíblica do pastor Benhur. Então vem comigo, que essa é a terceira semana gratuita. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Vou te explicar, isso é muito forte. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e serem lançados no fogo do inferno. Versículo 9. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Porque melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançados no fogo do inferno. Vocês estão aí? É melhor você ser um Jacó mancando e entrar na terra prometida do que você ser um Esaú e ser considerado infiel. O texto não é uma chamada à amputação. O que o texto está dizendo? Claro, simples. Tem coisas que você pode ter acesso, estão às suas disposições, está à sua disposição, mas você não precisa pegar ou acessar se você não quiser. Tem escândalo acessível para você promover? Você pode escolher não acessá-lo e não promovê-lo. Tem coisas que você pode acessar, mas você escolhe não fazer. Tem caminhos que você pode trilhar, mas você decide não andar por eles. E tem coisas que você pode livremente olhar, mas você pode escolher não olhar para essas coisas. Simples assim. Você simplesmente escolhe não fazer. E, gente, esse negócio de que me deu aqui um apagão, e quando eu vi, já estava. Estava não, tudo premeditado.
Não há uma ação irresponsável, inconsequente, debaixo de pecado e engano, que não tem uma premeditação ou uma predisposição alimentada por dias. Versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os meus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Esse texto aqui é maravilhoso, porque desde que eu e você nascemos, afinal, todos nós fomos crianças um dia, os anjos de Deus comparecem diariamente diante de Deus para reportar, para prestar um relatório daquilo que é o nosso caminho em Deus. Olha só. Tem coisa que você pode acessar, mas não precisa se você não quiser. Tem caminhos que você pode andar, mas você não precisa se você não quiser. Tem coisas que você pode olhar, mas você não precisa se você não quiser. Por quê? Porque os anjos de Deus reportam ao Senhor Deus diariamente, desde que você nasceu. Aí você entra em choque, eles também entraram. Por isso que o discurso de Jesus migra para o versículo 11. Por isso o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E aqui nós podemos considerar que a conversão, gente, de todo o panorama que a gente teve nos versículos anteriores, a conversão é um processo complexo de desconstrução e não é uma obra fácil, o processo em si. Porque a conversão precisa acontecer, segundo Jesus, tendo como base a sinceridade de uma criança. Segundo Jesus, a conversão genuína, ela precisa acontecer pelo processo de renúncia, que nos impede de permanecer fiéis. Aonde está isso? Renúncia no que tocar, renúncia por onde andar e renúncia no que ver. Segundo Jesus, a conversão é uma escolha pela vida eterna e tem o seu valor e o seu processo. Segundo Jesus, nós jamais podemos subestimar as pessoas que aparentemente são mais frágeis na fé. Jesus pega um menino para ensinar uma lição com peso eterno. Jesus está nos dizendo que a conversão, quer dizer, esse fruto, né, o fruto do reconhecimento que Cristo veio nos buscar e nos salvar porque estávamos perdidos. É isso que ele desejou fazer. Quando você lê o versículo 12, o pastor, pessoal, fique tranquilo que até onde a live do Instagram chegar, ela vai ficar salva no Instagram por 24 horas. Depois ela sai, ok? O pessoal perguntando sobre a live. Porque depois ela fica disponível só para os alunos do clã. Versículo 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou. Aqui Jesus revela um pouco mais sobre a encarnação do Verbo e começa a introduzir a ideia do Cristo, que é o bom pastor e que vem à procura da ovelha perdida. Deus desejou se revelar a nós, caminhar com a gente e nos salvar. O versículo 13, Jesus diz: se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, porque Jesus, ele expressa um gozo sem igual, uma alegria imensurável, incomparável, que se sente quando você conquista a alma de uma pessoa que está perdida. Percebe? Percebe aonde está o foco de Jesus exatamente agora? Gente, tem muito mais graça de Deus fora dos muros de Jerusalém. E quando eu falo isso, tem muito mais graça de Deus fora de muita parede de igreja do que dentro de muitas igrejas. Tem muito mais graça de Deus agora, sendo processada em um bar, em uma boca de fumo, em um camarada numa valeta, em um camarada caído pela rua, pela sarjeta. Existe ali uma ação do Espírito Santo de Deus dizendo: levanta, você é filho, volta para casa. Existe um Deus que quer caminhar com você e salvar a sua vida. E ele diz assim: por isso eu tenho mais alegria.
muito mais alegria. O versículo 14 diz assim: assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, está aqui a conexão do que ele está falando. O raciocínio que eu desenvolvo na interpretação simples do texto, você precisa. É essa que é a simplicidade da revelação e da criatividade do texto. Entender o que o texto está dizendo pelo texto. Olha o que o versículo 14 diz: assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Quer dizer, a vontade de Deus como Pai é que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso ele pega a criança. Ele pega a criança e diz assim: desde que vocês foram geradas, e nessa condição de criança, disponibilidade ou disposição para o perdão, legitimidade, genuinidade, inocência, ele não abre mão de vocês desde que vocês foram gerados nele nessa condição de criança. Aí Jesus começa a introduzir a disciplina do perdão. Olha o versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quer dizer, Jesus, ele agora é um novo legislador, semelhante a Moisés, lembra da profecia? E ele agora apresenta a sua lei, a lei de Cristo, o processo da confissão e o processo de perdão do irmão. O pecado individual, ele deve ser confessado individualmente. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender isso. O pecado individual, ele deve ser confessado individualmente. Logo, a exposição do pecado de irmãos diante da congregação não é orientada por Jesus. Alguém lembra desse tempo? Não, coloca diante da congregação, conta o que fez, para que sirva de exemplo para os demais. Não é assim que funciona. Individualmente, se a pessoa se arrepende do seu pecado individual, pessoal, particular, se ela se arrepende, está resolvido em Cristo. O que muitas vezes a pessoa precisa é trazer paz à sua consciência. Então, ela tem que conversar com alguém, porque ela não consegue resolver isso na sua particularidade, na sua individualidade. Porém, se ele não reconhece, não se converte do seu erro e não se arrepende, então ele precisa comunicar a alguém ou, dependendo da dimensão da publicidade da condição do erro, aí sim se move por uma comissão que o ajuda e ainda assim não vai o vilipendiar ou não vai o humilhar, não vai o expor diante da congregação, porque alguém já fez isso por ele. Cristo. Envergonhar as pessoas diante da congregação, isso é um desprezo à vergonha que Cristo viveu na cruz para anular a dívida que era contra nós. Se Cristo já fez isso para ninguém mais ficar exposto, que prazer estranho é esse de expor as pessoas na sua dor? Não é? Olha os versículos 16 e 17. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Não é para levar a congregação inteira. Versículo 17. E se não as escutar, diz eu à igreja. Quem é a igreja? Discípulo, ambiente discipular. E se também não escutar, considera-o como gentil e publicano. Então, existem casos agravantes que a recomendação é que a pessoa seja convidada até se retirar do ambiente. Em que condição se envolve a igreja? Quando o pecado foi público em proporção tão gigantesca que envolveu a igreja, que tocou a igreja, que expôs a igreja. Então, você vai ter que falar: fulano está sendo removido do rol de membros, jamais da comunhão de Cristo, mas pelo conflito estabelecido na comunidade, nós estamos solicitando nós estamos liberando-o daquele acesso ao ambiente da comunidade pelo caos que se causou. Mas há algo que muita gente não entende e espera uma condenação absoluta. Ele pode ter causado um conflito para a comunidade local. Mas junto da mesa de Jesus, o arrependimento dele está resolvido se o arrependimento e a confissão for sincera.
Então, grava uma frase que eu vou falar para vocês, todos aí, todos, alunos aqui no clube, dentro do Zoom. Lembrando que quem está no Instagram, se o Instagram cair, você precisa ir pro Zoom na sala que está ali no link da BIOS, ok? Grave o que eu vou falar para vocês. A igreja precisa de pessoas, mas a igreja não depende de pessoas. Porque a igreja depende de Deus, que é o Senhor dela. Esse é o conflito de todo o discurso de Jesus no capítulo 18 do Evangelho. Quando começa lá no versículo 1, quem é o maior aqui? Aí Jesus diz, deixa eu te mostrar esse menino. Todo o discurso está em torno disso, é disso que se trata. Preste atenção. Algumas pessoas chegam e dizem assim, pastor, estou indo porque eu não me sinto bem. Deus te abençoe. Nós precisamos de todas as pessoas, mas nós não dependemos das pessoas. A igreja não depende das pessoas, a igreja depende de Deus. A igreja é de Deus. O Senhor da igreja é Deus. Vocês estão aí, gente? Versículo 18, agora Jesus diz assim, Mateus 18 agora. Em verdade vos digo que tudo que ligados na terra será ligado no céu, e tudo que desligados na terra será desligado no céu. Então aqui mais uma vez está a demonstração do poder, da autoridade, da unidade da igreja. Rapaz, você não tem ideia de como você é importante para um culto. A sua presença orando junto, cantando junto, profetizando junto, move o céu. O céu ele fica aguardando um posicionamento da igreja na terra para responder à terra. Isso é poderoso. E o maior desafio dessa geração cristã é voltar a se tornar relevante para o céu. E cabe aí para você uma inspiração de oração. Quando você for orar hoje, quem sabe você pode orar assim, Senhor, quando foi que eu perdi a capacidade de chamar a sua atenção? Quando foi? Esse é o poder da unidade que a igreja tem para chamar a atenção do céu. Aí tem o versículo 19. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, é um poder sobrenatural na concordância da igreja. Gente, não é brincadeira, não. Nós precisamos estar na igreja, precisamos estar no culto, precisamos estar no louvor, precisamos estar juntos, precisamos estar em comunidade, orando junto e clamando junto, sim. Antes, no Antigo Testamento, a autoridade era dada somente para um líder, para um indivíduo. Mas no Novo Testamento, Cristo distribuiu os dons entre o corpo da igreja. Que juntos devemos concordar para executarmos o propósito de ser igreja de Cristo. E é por essa razão que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa juntos, sempre soa parecer muito mais poderoso. Porque o poder da autoridade, da unidade que a igreja carrega. Olha o versículo de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui é... Ai, cara, aqui é a noite toda. A gente já está com praticamente 1 hora de aula. E a noite toda falando sobre isso aqui. Jesus, aqui está a diferença da igreja de Jesus. Aqui está a diferença da igreja entre a igreja de Deus e a igreja dos homens. Jesus, como é que é a sua igreja? Como é que é a igreja do homem? Como que é o sucesso da igreja dos homens? Prédio, banco, estrutura física, catedrais, historicidade. Há muitos anos atrás eu preguei numa região do Brasil, tive um problema, nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei. Porque um senhor se levantou, já no auge dos seus quase 90 anos, e aí ele pegou o microfone, que era o líder da igreja do lugar, e ele disse assim, sem estas mãos, essa igreja não tinha sido construída. E eu entendi que ele falava do prédio. Mas a conotação é, quando eu cheguei aqui, nada havia. Quando eu cheguei aqui, nada existia. Estas mãos construíram essa casa.
Rapaz, eu como pregador, quando eu levantei para pregar, eu falei, querido, o seu trabalho não foi bom no Senhor, mas essa igreja só existe por causa do Calvário. Não tem nada a ver com essa vaidade de querer deixar um legado sacrificial. A igreja já tem um Senhor, já tem alguém que morreu por ela, gente, já tem alguém que se humilhou por ela. Nós tivemos a grata oportunidade de fazer parte de algo que o Calvário gerou. É a mesma ideia de Mateus 18:1, quem é o maior nesse reino aqui? Então, você pergunta para alguns ambientes, como é que vai a obra lá? Construir uma igreja 40 por 60. Não. Como é que vai a obra? A igreja, as pessoas. Como vai as pessoas? A igreja é feita de gente, que cuida de gente. Aí você pergunta para Jesus, Jesus, como é a sua igreja? Jesus tem a capacidade de responder assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E como é que você pastoreia essa gente? Como é que você pastoreia essa gente? Percebe? E como é que a igreja nasce? O vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem. Não sabe para onde vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito, o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo vai soprar você na Assembleia de Deus, vai soprar você na Metodista, vai soprar você na Presbiteriana. O Espírito Santo vai soprar você. Gente, o Espírito Santo vai soprar você, se for necessário, na Católica Carismática. O Espírito Santo sopra onde quer. Ele sopra onde quer. Jesus está associando a simplicidade da conversão genuína de um menino e toda a discussão começou porque alguém queria saber quem era o maior no reino. Olha que coisa interessante. Olha o versículo 20, né? Mais uma vez, o poder está em ser igreja de Jesus, congregados como igreja de Jesus. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí vem o 22. E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então veja o número de vezes que se deve perdoar. Por que Jesus está mencionando isso aqui? Por causa de Lameque. Jesus está citando Gênesis 4:24. Vou ler para você aqui. Ó. Jesus está citando Gênesis 4:24. Está dizendo assim, ó. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Quanto eu devo perdoar por dia em relação às ofensas dos meus irmãos? Você tem que perdoar um Lameque por dia. Você tem que perdoar um Lameque por dia. O perdão por dia equivale a um Lameque, 70 vezes 7. Aí no 23 diz assim, porque isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. Então Jesus entra em uma parábola sobre o poder de perdoar e o poder de não perdoar, ok? Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos hoje, na moeda de hoje, aproximadamente 3 bilhões de dólares. Equivale a esse 10.000 talentos. É uma dívida impagável. Versículo 25. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, veja, naqueles dias, as pessoas elas eram consideradas escravas de quem ou para quem eles deviam. Então, não era só a dívida. Uma vez que você passava a dever, você também se tornava escravo de quem você devia. Mas veja que o Senhor aqui não considera nem a própria família. Esse Senhor ele não queria nem a família como parte da dívida. Aí o versículo 26, Jesus diz assim, porque tudo são palavras de Jesus. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só o poder da súplica. Olha o poder da súplica. Aonde a súplica pode nos levar?
ao perdão de 3 bilhões de dólares em dívida. Olha o versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então aqui nós temos o resultado do poder da súplica. O poder da súplica sempre irá se encontrar com o poder da compaixão. Aí, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros aqui, ou 100 denários, aproximadamente hoje, no valor de hoje. Pasmem, $1,33. Era a dívida desse conservo dele. E lançando mão sobre ele, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Quer dizer, a graça que ele recebeu não foi estendida aos que lhe deviam. A dívida do seu conservo não era nada, absolutamente nada perto da dívida dele. Era infinitamente menor. Versículo 29. Então o conservo, prostrando-se, olha o conservo usando o poder da súplica. É triste quando o poder da súplica não se encontra com o poder da compaixão. E prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O conservo dele fez a mesma oração, se apegou ao poder da súplica que havia feito ele para o Senhor, mas não houve resultado. Aí no versículo 30, ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quer dizer, aquele indivíduo agora na condição de um mau servo não quis exercer misericórdia, ele não quis saber do acordo, do acerto, né? Quer dizer, a falta de perdão, gente, meu Deus do céu, tem alguém aí? A falta de perdão cancela alguns acessos, alguns níveis de graça recebido. É isso que Jesus está dizendo. Não, mas é graça de Deus mesmo, então cada um cuida da sua vida. A ausência de perdão e a transferência da graça na mesma proporção cancela níveis. Versículo 31 diz assim, gente, estou quase terminando. Vamos lá, fica firme aí, nós estamos estudando a Bíblia. É uma sala de interpretação bíblica, abaclub.com.br, se você quiser conhecer mais. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aqui está um tipo de movimentação angelical de Deus. É um tipo de anjo de Deus que assistem diante do Pai. Eles relatam para o Pai toda a injustiça cometida contra aquele pequeno. E que aqui agora são pessoas dependentes da misericórdia de Deus e não encontram essa misericórdia, mesmo utilizando o poder da súplica. Versículos 32 e 33. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Aqui, aquele servo que já tinha o seu problema resolvido, com o seu senhor, ele está de volta agora ao banco dos réus. Veja que níveis da graça estão sendo comprometidos. Versículo 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Quer dizer, a dívida não perdoada, o pecado ou o perdão não concedido, atrai o juízo do Senhor. Escute isso é muito sério. Aí no versículo 35, que a gente fecha aqui, é o último versículo de Mateus 18. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Gente, isso eu entro em desespero. A aplicação do anterior eu estendo aqui, ó. O perdão não liberado e a dívida não perdoada atrairá o juízo do Pai. Jesus nem diz assim, ó, de Deus. Então, olha só. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seus irmãos as suas ofensas.
E aqui eu volto a destacar Mateus, capítulo 18, versículo 21, quando Pedro fala sobre quantas vezes eu devo perdoar. Gente, no arrependimento sincero, opera o desejo de ser livre de toda a condenação. A confissão sincera, ela abre as portas para que a gente se torne livre. E o grande conflito que existe é que, mesmo depois de termos sido perdoados por Deus, por que algumas pessoas ainda sofrem esse conflito? Gente, muitas pessoas que ainda depois de ter sido perdoados por Deus, eles não conseguem se perdoar. E quando eu tenho um comentário, inclusive ele já está sendo publicado, vai ser lançado entre agosto e outubro, eu estou lançando o comentário da carta de Paulo aos Efésios e estou lançando um comentário da carta a Epístola aos Hebreus. E quando eu comento na Epístola aos Hebreus e eu falo sobre o desafio de equilibrar os nossos instintos, que nos faz pecar, quer dizer, o pecado acontece. Quando é que o pecado acontece? Pelo desequilíbrio dos nossos instintos. E quais são os passos para reequilibrar os nossos instintos? O desejo de ser livre da culpa, o arrependimento sincero e a confissão da nossa fé. Então, nesse processo, nós somos levados ao equilíbrio dos nossos instintos. Então, eu quero deixar um extra para vocês aqui, ó. Dentro dessa doutrina da confissão, tem alguns detalhes importantes. Primeiro, o pecado individual deve ser confessado a Deus individualmente. Ok? O pecado individual é o pecado que só você sabe, você e Deus sabe que você cometeu. Não envolveu pessoas fisicamente, não envolveu pessoas moralmente, você não criou um escândalo local público. Pastor, mas eu não aguento, a minha pressão é muito grande. Então você tem que conversar com alguém, porque você não consegue entender o impacto que a cruz pode ter sobre você. Agora, pecados que se tornam públicos demandam um conselho na representação da igreja, mas nunca na exposição de vergonha do indivíduo. Jamais se expõe confissão de pecado em público. Você precisa procurar um mentor, um líder, um pastor, um líder espiritual sobre a sua vida, aquele que ora por você, aquele que ministra sobre você, para que você seja livre da pressão da sua consciência. O líder espiritual responsável, ele vai orar por você e vai buscar uma forma de te ajudar e uma forma de encontrar o equilíbrio dessa tensão que você está sofrendo. Então, uma observação importante: quando o erro se torna público e produziu um escândalo, e a confissão já não é mais necessária. Escuta só, quando o pecado, o erro se tornou público e produziu um escândalo que já não se pôde mais conter, a confissão, ela não é mais necessária, porque já está público e evidente. Então, o que vem agora é genuíno arrependimento e total, absoluta mudança de atitude, porque é assim que as pessoas vão olhar para você. Então, não adianta a autodisciplina para o seu pecado. Ah, pastor, eu não consigo me perdoar, eu não consigo me resolver. Gente, todas as vezes que você produz a chamada autodisciplina para o seu pecado, o que você está fazendo? Você está negando a morte de Cristo por você. Você está dizendo que o sacrifício não é suficiente. Você está negando o amor de Deus por você. Você está tirando o poder de ser perdoado por amigos, por irmãos e por familiares, inclusive. Porque todas as vezes que você lê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o habitar do esconderijo do Altíssimo é habitar em paz junto da igreja. A Bíblia diz que quando Davi se escondeu na congregação dos profetas de Saul, Saul não pôde matá-lo. Esconda-se na igreja. Se for para, não se foge de Deus, se corre para Deus. Não se foge da igreja, se corre para a igreja. O problema é que quanto mais tempo uma pessoa passa com Cristo, isso é forte, gente, porque eu vou dizer que é muito forte. Infelizmente, quanto mais tempo uma pessoa tem no seu conhecimento a respeito de Cristo, mais orgulhosa ela tem de ser. E isso é uma dura realidade. Então, por essa razão, o ato de suspender um membro, por exemplo, de tomar a ceia, é um poder que ninguém tem. O arrependimento que a pessoa tem diante do seu erro
é genuíno, arrependeu-se diante do seu erro, ela está liberada imediatamente para acessar a mesa de Deus. Por quê, pastor? Porque a mesa não é do homem, a mesa não é da denominação, a mesa não é da igreja, do pastor. A mesa é de Deus. O alimento quem proveu foi Deus. Quem preparou a mesa foi Deus, para quem não merecia. É como se o filho... Pega o seu filho. Você tem filho? Imagina o seu filho cometendo um erro grave durante o dia. E aí, à noite, você fala para ele, só por causa desse erro, você não vai comer. Gente, nem as piores prisões do mundo o indivíduo passa um dia sem comer. Se nós, sendo maus, achamos que sabemos do que é justiça, então olhe para Jesus, gente, olhe para Deus. Todo indivíduo que vem procurar arrependido a misericórdia de Deus é porque em algum momento, em alguma área da sua vida, Deus já o está disciplinando. E eu não posso aumentar essa dor sobre esse indivíduo. Porque a pior disciplina de um indivíduo é a consciência que ele carrega com ele mesmo. E fique tranquilo que Deus caprichou no processo da consciência. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por isso que, como pastor, quando eu vejo alguém contar seu erro, seu pecado, seu fracasso, cara, não tem uma vez que eu não ouço alguém dizer, pastor, isso sou eu, que eu não chore com ele. Cara, eu abraço essas pessoas, eu choro. E eu disse, pastor, o senhor está chorando mais do que eu. Eu falei, meu filho, você deve estar desesperado com o peso da sua consciência. Você precisa perdoar o seu coração, porque você precisa de cura, porque a dor é muito pesada. Se a dor da consciência do indivíduo já é grande, por que que eu vou piorar essa condição? É por isso que Cristo veio. Gente, a confissão sincera sempre irá evitar a humilhação e a exposição. Pastor, e os líderes? E os pastores, né? Que pecaram, ou tiveram algum erro, ou tiveram algum problema. Entenda o processo como processo, porque ministerialmente, veja o processo como processo de sanção, para você entender a recuperação terapêutica de um obreiro quando ele peca. Quando o obreiro tem a sua fraqueza exposta, ele peca e se arrepende, existe um processo de restituição ministerial comparado ao cabelo de Sansão que vai crescendo. A sua autoridade ministerial, ela volta com o tempo, mas o arrependimento sincero faz com que a comunhão desse homem, dessa mulher com Deus, seja restaurada imediatamente. E ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir isso. Amém? Graças a Deus. Interpretamos Mateus capítulo de número 18. Você que está comigo aqui pelo Zoom e você que está comigo aqui pelo Instagram. Esta é uma aula aberta, gratuita. São 5 semanas de aulas gratuitas. Esta é a 3ª semana. Tem mais 2 semanas para você entender como é que eu trabalho com os meus alunos lá na minha escola de interpretação bíblica. Hoje, num novo formato, Aba Club. Você quer conhecer a Aba Club? abaclub.com.br. O link está aqui na bio do Instagram. As aulas já estão gravadas e disponíveis para os alunos, inclusive o PDF das aulas sempre está disponível para que você tenha também acesso ao conteúdo que eu preparei para a aula. Você quer continuar como meu aluno, você pode ir para lá, beleza? A live aula aqui no Instagram, ela permanece disponível por 24 horas. Depois ela sai e é exclusiva para os alunos dentro do clube. Cara, eu não sei você, mas foi maravilhoso essa noite. Eu quero pedir aqui aos meus co-hosts que estão me ajudando e a você especialmente que está aqui no Zoom. Se você está no Instagram e quer ir para o Zoom para poder fazer uma pergunta, corre lá no Zoom. Como é que eu entro no Zoom, pastor? Clica no link que está aí na bio do Instagram, ok? O pessoal que está aqui no Zoom, ok? Eu tenho aí alguns minutos para que você possa fazer alguma pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta, ok? Vou pedir para que o pessoal me ajude aí, porque eu não consegui identificar. Vamos Pessoal, lá. boa tarde, boa noite. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer algum sinal com a mão que eu abro o microfone. Thiago, pode ativar seu som aí. Oi, pastor. Tá me ouvindo bem aí?
Estou te ouvindo, Tiago. Pode falar. Bom, eu sempre ouvi essa parábola aqui e sempre me identifiquei que Deus era capaz de nos perdoar porque nós perdoaríamos. Então, se a gente não perdoa, ele também não nos perdoa. Mas lendo agora pedaço por pedaço e o professor explicando, eu entendi outra coisa e talvez o senhor me esclareça. Eu entendi aqui que o não perdão liberado da gente revoga um perdão já dado. Tem como, então, ser desperdoado, você revogado um perdão? É isso que eu não entendi. Você passa a ter limitações a acessos, a níveis de acessos à graça. Porque, segundo Jesus, ele está dizendo o seguinte: perdão não liberado é como reclamar uma dívida de volta para que você continue endividado. Se o caminho aberto por Cristo, a Bíblia diz que o caminho aberto por Cristo, novo e vivo caminho, foi um caminho de perdão, quem somos nós para não perdoarmos? Jesus foi muito mais enfático lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15, na oração do Pai Nosso. Quando no versículo 12 ele diz assim: perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo, né? Perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Esse texto está dizendo assim: libera sobre mim o mesmo nível de compaixão e misericórdia e perdão que eu já liberei sobre as pessoas. Aí termina a oração do Pai Nosso, versículo 13. Então a pergunta que se faz é: diante de tudo o que Jesus falou sobre Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso cada dia. Ele dá uma série, né? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. De repente, você vê o texto conversando. Jesus, de tudo que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, tem alguma coisa que é fundamental e a gente não deve realmente esquecer? Aí Jesus responderia assim, ó: você não pode esquecer do versículo 12. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos quem pecou contra nós, as nossas ofensas, quem nos ofendeu. Por quê, Senhor? Versículos 14 e 15. Porque se vós perdoardes os vossos pecados, os homens os vossos pecados, o vosso Pai que está no céu vai perdoar os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem os pecados dos homens contra vocês, o vosso Pai que está no céu não perdoará os vossos pecados. Então, se o vivo e novo caminho foi aberto pelo sangue do Calvário, pelo perdão, quem somos nós para não perdoar? Ok? Então, segundo Jesus, é algo que tem a ver com o próprio Pai. Quer dizer, que se no final do dia, até nas piores prisões do mundo, alguém tem um prato de comida, por que se no final do dia uma pessoa que me ofendeu, que foi contra, eu não posso liberá-la? E dizer, tá tudo bem. Você sabe que muitas vezes as pessoas que nos ofendem ou que nos provocam algum tipo de ira ou de dor, cara, essas pessoas são dignas de muita dor. Porque é a única forma que as fazem existir. Quem é fulano? Fulano é quem provoca dor ou mal-estar em ciclano. Porque se ele parar de provocar essa dor, ele não é mais lembrado. Aí Jesus vem e responde aos discípulos: quem é maior no reino dos céus? Jesus diz: vamos falar de perdão? Vamos falar de criança, de inocência? Essa foi a didática de Jesus. Pode falar, Bruno. Paz, boa noite a todos. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu gostaria de fazer uma colocação também nesse assunto, pastor. Eu iria citar o Pai Nosso. Se eu tivesse numa sala de aula, eu acabaria levantando a mão e falar do texto do Pai Nosso, como o senhor citou. Mas, se o senhor me permite, eu gostaria de colocar também para o Tiago. Eu não sei se eu estou errado, se eu tiver, o senhor me corrija. Que não perdoar é como se eu interrompesse o processo de perdão que existe eternamente dado por Cristo em mim. Então, se eu não perdoo, não é que eu estou recebendo a revogação do meu perdão, mas eu paro de progredir no processo de cristão. Eu não consigo, não tem como eu amadurecer como um cristão e não tem como receber as outras virtudes do perdão mais profundamente.
Então, não é que o perdão de Cristo deixa de existir em mim, mas eu não consigo ter acesso aos níveis mais altos de perdão. Eu fico parado naquele nível ali e dali eu não progrido. É mais ou menos o que eu entendo. Isso. Não, excelente a colocação, cabe bem. Essa é a ideia. Você parou o fluxo. Se você para o fluxo, ele é retido em você também. Então, ele já não te alcança. Né? Até porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Uma percepção muito errada de perdão e pecado é que muita gente acha que a gente vai ser condenado pelas coisas erradas que a gente fez aqui. Na verdade, todos nós já estávamos condenados. Né? Assim, ninguém vai ser jogado no inferno. A gente só foi retirado de onde já estava. Entendeu? Se a gente consegue entender isso, fica mais fácil de entender o perdão de Cristo também. Guardem essa palavra aí, gente. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. As pessoas são lançadas no inferno porque se esquecem de Deus e negam o Filho. Tá bom? Eu queria que o senhor explicasse quando a gente perdoa uma pessoa que a gente sabe realmente que nós perdoamos essa pessoa. Se você sabe que a pessoa foi perdoada? Ou que você realmente foi perdão. Que o seu perdão realmente foi liberado. Porque já me fizeram essa pergunta e eu tive dificuldade de responder porque a pessoa perdoou e lembrava sempre daquilo. Aí eu quero saber assim, qual é a profundidade desse perdão, se ele realmente foi perdoado, ele liberou realmente esse perdão. O perdão, geralmente as pessoas me perguntam assim, como é a prática do perdão? Porque o perdão, ele não é uma crise de amnésia. A pessoa te feriu, te maltratou, e aí você, de repente, decidiu dizer assim, ai, ó, pá, ó, deu um tapa. Um tapa. Não, perdão não é uma crise de amnésia, e Cristo sabe muito bem, por isso que custou peso de cruz. Só que você pode explicar perdão em um processo de três etapas. Primeiro, eu vou falar como se perdoa, e você vai entender, no final, se esse perdão realmente foi genuíno e foi liberado. Como é que a gente perdoa alguém? Primeiro, se identificando com a humanidade do outro. Como é que começa o perdão? Você tem que olhar para a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te maltratou, que te feriu, e você tem que fazer uma lista. Você tem que pegar um papel e fazer uma lista com tudo aquilo que a pessoa tem de ruim. Inconstante, inconsequente, falador, murmurador, mentiroso, enganoso, traiçoeiro, falso, desgraçado. Faz a lista. Daquilo, tudo que você entende que a pessoa é, por isso que ela te ofendeu. Só que quando você terminar a lista, você vai ter uma surpresa. Você vai perceber que a pessoa é muito parecida com você. Muito parecida com você. Podia ter sido ao contrário. Infelizmente, exato, foi um que ofendeu e outro que foi ofendido, mas poderia ter sido você na mesma proporção. Quando você se identifica com a humanidade do outro, começa o processo do perdão. Geralmente, se eu estou exposto a uma condição dessa, eu olho e digo assim, eu tenho muito dó dessa pessoa. Eu preciso liberá-la. Deve ser muito triste a vida assim. Segundo, nós precisamos parar com essa sensação. Quando é que eu sei que eu perdoei? Quando eu paro com essa sensação estranha de esperar juízo. Tá vendo? Deus está pesando a mão. Tá vendo? É o Senhor fazendo. Tá vendo? É o Senhor me honrando. Tá vendo? É o Senhor comigo. Né? Tá vendo? É por causa disso. Tá pagando o preço por causa de mim. Tá vendo? Tá vendo, Senhor? Abra a mão de justiça. E terceiro, quando é que eu sei que eu liberei perdão sobre uma pessoa? Mateus 6:12. Quando eu tenho a capacidade de orar, abençoando a vida dela. Exatamente. Senhor, essa mulher que me deixou, esse homem que me deixou, essa relação que terminou, que ela seja feliz, que ele tenha paz.
esse sócio que foi embora, faliu com a nossa empresa, que ele prospere na empresa dele. Que ele seja mais rico do que eu, que seja mais forte do que eu, que os filhos sejam mais bonitos do que os filhos que eu dei para ele ou para ela. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós liberamos sobre as pessoas como perdão, vem sobre nós. Vem sobre nós. Então, seguindo essas etapas, eu consigo me identificar, tenho pena do outro, parei de ficar esperando o juízo e consigo orar para que o Senhor o prospere, isso é sinal de que o perdão foi genuíno. Foi genuíno. Amém. Amém? Obrigado, Charles. Obrigado, Davi. Obrigado, Ted. Obrigado, gente. Aqueles que podem, na medida do possível, se quiser abrir, então, a câmera do seu celular, se for possível. Se não for, não tem problema. Obrigado, Keila. Deus abençoe. Tá tudo bem, tudo certo. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aí. Deus te abençoe. Obrigado por você ter estado aí. Aí, legal. Muita gente. Bom demais. Obrigado por você ter aí a sua câmera. Ficou bonito, ficou joia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma excelente noite e obrigado por esse tempo que a gente... E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.